Oi, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus. Porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mais um Veda. Hoje eu comecei o dia gravando pra vocês, tá? E é isso, gente. Eu tô com uma prática de... Eu comprei um... Tá lá em cima, gente. Depois eu mostro pra vocês. Um saquinho de bala de gengibre, gente. Pra garganta, que é muito bom, tá? E todo dia eu chupo um limão também. Eu sei que é ácido, que algumas pessoas podem ter problema no estômago e tudo mais. Mas é muito bom, tá? Mas sempre, assim, não se auto-mede, como é que se diz? Não tome remédio assim por conta própria, entendeu? Sempre procuro um médico e tudo mais. Mas eu gosto, tá? E é isso, gente. Acompanhar aí o Veda. Eu espero muito que vocês gostem. Eu tô gostando do meu cabelo, gente. Eu espero que de noite, quando eu vou sair, meu cabelo esteja lindo, maravilhoso, como tá agora. E é isso, tá? Segue aí o Veda. Segue aí o Veda. Bom dia, amor. Bom dia. Eita, fominha. Fecha o pão. Não, não. Tem muito. Depois você come mais. Fecha o pão. As duas. Não. Dá pra cá. Assim. É só metade. Dê bom dia pros cuscuz. Bom dia, cuscuz. Vamos comer pão. Pão com frango, molho. Gente, o Nenê vai falar o que a titia comprou, né? Diga aí. A gente tava lavando a louça ali, aí eu parei pra atender o mercantil. Diga aí. Leite de coco. O que mais? É, Bombril. bombril. Ei, não faz isso, vai rasgar. O que mais? Sabão, né? Cabeção de sabão. O que é aqui? Óleo. Tudo de óleo, gente. O que mais? Feijão. Feijãozinho. Macarrão. Ah, verdade, tem o macarrão. E os ovos. Ó, que é a caixa de ovo. E foi isso. Comam salada, que é muito bom, tá? Comam salada. Salada, salada, salada. E é isso. Oi, meus cuscuzes, só passando pra finalizar esse vídeo, tá? E quero conversar um pouquinho com vocês. Você sabe que eu não gosto, gente, de gravar à noite por conta da eliminação, gente. Mas eu já tô juntando dinheiro, tá, gente? Eu já tô juntando dinheiro
pra mim, próximo mês, se Deus quiser, comprar uma luz bem forte, gente. Eu vou comprar mesmo uma ring light, ou então, nem sei falar o nome, ring light, não sei lá o que. Esse negócio, né, gente, que o pessoal usa. Ou uma luz, gente, bem forte, entendeu? Eu vou pesquisar bastante, gente, um refletor, gente, uma coisa. Um refletor, uma coisa bem forte mesmo, entendeu? Pra aparecer de dia. Mas eu acho que vocês já superaram essa coisa que toda vez que eu tô gravando, falando à noite, gente, desculpa a iluminação, desculpa pela iluminação e tudo mais. Mas eu sempre gosto de falar, tá, gente? Então eu vou continuar falando. Desculpa pela iluminação, tá? E é isso, gente. Gente, eu tô usando touca direto, gente. Por quê? É influência de alguém? É porque eu vi alguém usando? Não, né? É porque... E qual é o problema? Entendeu? Eu não posso usar touca, não. É porque é assim, né, gente? E essa touca, gente, eu já tô começando a desgostar dela. Não queria. Porque ela fica subindo assim, gente. Entendeu? Ó, tem hora que ela tá do jeito assim. E eu gosto que ela tivesse assim, ó. Eu acho que tem que comprar menor, gente. Olha esse bico aqui, eu lá sei o que é, gente, ó. Touca se usa assim, gente. Tipo, baixinha e tal. Mas enfim, eu comecei a falar de touca agora. Eu tava na Shopee, né? Passando, vendo as coisas. Tipo, aí eu vi a touca. E disse assim, vou comprar uma touca. E aí eu comecei a usar touca, tá, gente? E tudo bem se outras pessoas estão usando touca, mas não quer dizer que eu tô usando por causa de outras pessoas, não. Porque eu vi na Shopee, eu tinha um dinheiro pra comprar, comprei e tô usando, sabe? É simples, é assim, tudo bem se a gente ser influenciado por alguém e tudo mais, desde que seja coisas boas, né? E tudo bem eu gostar da mesma coisa que outras pessoas, entendeu? Porque hobby é isso, né, gente? Também envolvendo já hobby. Ai, fulano gosta de cantar. Gente, eu gosto de cantar, entendeu? Eu gosto de cantar. Só que pra mim cantar, eu tenho que ter prática, sabe? Eu tenho que praticar. Tem gente que já tem mais facilidade pra cantar e não gosta de cantar. Mas tem uma voz linda. Mas eu gosto de cantar, tá, gente? Então, assim, tudo bem eu gostar, tipo, de ter 2 ou 3 mais 20 pessoas gostando das mesmas coisas, entendeu? E por que eu tô falando isso, gente? Eu nem sei porque comecei a falar sobre isso, mas eu decidi hoje conversar um pouco com vocês, tá? Talvez de coisas que a gente nunca conversou. Tem uma história, gente, vou contar uma história pra vocês agora. Já é 10 horas, né? Daqui a pouco dá 11 horas, mas enfim. É a história de um sapo. Na verdade, a história é de um sapo. Vocês vão entender no final, tá? Na floresta tava tendo uma competição de sapos, né? Pra saber qual era o sapo que conseguia chegar mais rápido, né, a uma montanha. O primeiro que chegasse lá era o campeão, tá? Era tipo um campeonato. E aí, gente, vários sapos começaram a pular. Não sei nem se sapo pula, né? Não sei nem se era sapo mesmo, mas já comecei a falar de sapo, vou dizer que é um sapo. E aí os sapos começaram a pular e tudo mais, começaram a andar, começaram a ir até essa montanha. E muitos se cansavam, ficavam na beira do caminho e tudo mais, tá? E muitos já desistiam. E muita gente que tava ali não era uma torcida a favor, era torcida contra, sabe? Começavam vai dizer assim, vocês não vão conseguir, sai daí, vocês são perdedores, entendeu? Sai, não sei o que, começaram a jogar tomate, não sei na floresta de tomate, né? Entendeu? Começaram a vaiar, dizer assim, não consegue, sai daí, perdedor, não sei o que, tudo isso, né, gente? Começaram a vaiar, enfim, dizendo que nenhum sapo ia conseguir, gente. Só que tinha um sapo que ele tava muito focado, entendeu? Muito focado, muito determinado, gente. Aí, entendeu? E ele ia, e muita gente dizia assim. Aí muita gente viu, né, esse sapo já avançando e tudo mais, passando dos outros sapinhos, né, e tudo mais. E aí eles começaram a gritar, né, o nome do sapo. Gente, qual é o nome que eu dou pra esse sapo agora? Sapo, sapo, Salu. Vou botar Saulo, é nome do santo, né, não? Enfim, gente, diga o nome aí. Ai, meu Deus. Como que eu vou dar o nome pra um sapo agora, né? Ai, gente, enfim. Começaram a gritar o nome do sapo. Eu vou botar Sapilo, né? Sapilo, você não vai conseguir. Ih, Sapilo desiste e tudo mais. E ele ia. Resultado final, gente. Esse sapo conseguiu subir até naquela montanha, né? E aí, né? Todos voltaram, ele ganhou o prêmio e tudo mais. E perguntaram pra ele: Nossa, mas você conseguiu subir até aquela montanha, Sapilo? Foi Sapilo que eu falei, né? Acho que foi.
E aí disse assim, como que você conseguiu? Se ninguém conseguiu, só você conseguiu. Os outros perderam, ficaram tudo no meio do caminho, se cansaram, desistiram. E muita gente começou a gritar que você nem ia conseguir, não tinha ninguém torcendo por você. E como é que você conseguiu subir aquela montanha? Entendeu? E aí, né, fizeram toda essa pergunta pra ele ficou em silêncio, né? Ficou ali sem entender nada. E depois veio um outro sapo, né, e respondeu, né? Ele não tá ouvindo o que você tá falando. Na verdade, ele não ouviu nada aqui, porque ele era surdo, né? Ele é surdo. Ele não entendeu o que, é que as pessoas estavam gritando, se tinha alguém gritando, falando e tudo mais. Moral da história, gente, o sapo conseguiu chegar, né, até o seu local desejado, porque ele era surdo, porque ele não estava escutando as críticas, aquilo que as pessoas estavam falando para ele. Então seja igual o sapilo, né? Seja surdo para algumas coisas. Ai, Maria, mas esse assunto é velho, é antigo, entendeu? E você tá falando isso porque você nunca passou por isso, né? Você tá falando isso porque é muito mais fácil falar e na prática é diferente, gente. Gente, deixa eu falar pra vocês, vocês vão dizer assim, você tá mentindo, entendeu? Longe de mim criar, inventar coisa aqui pra vocês. Mas é uma coisa que eu escuto todo santo dia, tá? Uma coisa que eu já escutei todo santo dia, uma coisa que é rotina, assim, uma coisa que é frequente, as pessoas falarem pra mim, entendeu? Que o que eu tô fazendo da minha vida é uma perda de tempo. É uma perda de tempo que eu já cheguei a falar para Jesus assim, Senhor, me perdoa falar isso. Eu já pedi perdão várias vezes a Deus. Mas como eu queria ser surda para não ouvir tanta maldade, para não ouvir tanta crítica, velho. Sério. E eu peço muito perdão a Deus e eu louvo e agradeço, tá? Graças a Deus eu escuto. Às vezes assim, não, Senhor, desculpa, entendeu? É na força do hábito, da raiva, na hora de tudo isso, gente. Que a gente tem que ser igual esse sapo, velho. Quantas pessoas dizem que você não vai conseguir, que é uma perda de tempo. Entendeu? Ah, mas. E reclamam e tudo mais. A gente respira e inspira pra não perder, né, gente, o controle. E, gente, e faz muito tempo que eu conheço essa história, né, desse sapinho. E quando eu tô muito mal mesmo, né, quando eu tô assim. Aí eu lembro dessa história, aí eu resolvi contar pra vocês. Porque talvez, né, alguém esteja passando por isso também. E o que eu quero dizer pra vocês, tá, gente? A gente só tem essa vida. Isso é velho também, gente. Eu sei que às vezes eu falo coisas que vocês já ouviram, coisas que outras pessoas falam, e mais coisa repetitiva, gente. Mas escuta, tá? Me escuta aqui agora. A gente só tem essa vida, tá? E olha bem pra mim. Eu sei que tá de noite, sei que, né? Mas olha bem pra mim que eu vou falar pra você. A vida é sua. A vida é sua. Repete comigo. A vida é minha, tá? A vida é minha. Ninguém vai viver a sua vida por você. Se você quer muito isso, levanta, levanta. Eu não vou nem falar essa palavra, porque eu acho que nem pode falar, gente, mas eu vou falar, entendeu? Levanta essa bunda do sofá, levanta essa bunda da cadeira e vai atrás dos teus sonhos. Vai atrás daquilo que você quer. Porque você pode, entendeu? Porque se você soubesse a potência que você tem dentro de você, se você soubesse todo esse poder, toda essa energia que você tem, entendeu? Você consegue. Então, gente, era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês, entendeu? Ninguém vai viver a sua vida por você. Só você. Só, sabe? Gente, é tão simples entender isso, a vida é sua. Ah, mas fulano é fulano. Ah, mas é família, família, eu sei, entendeu? E às vezes é difícil a gente entender isso, porque às vezes são os nossos, sabe? São os nossos que não entendem as nossas escolhas, os nossos sonhos, os nossos objetivos, entendeu? Mas é a sua vida. E tem uma frase que eu gosto bastante, gente, que eu acho que eu vi até no Instagram, entendeu? Na minha vida, não. Na minha vida, ninguém vai me deixar triste. Na minha vida, ninguém vai dizer o que eu devo ou não fazer. Na minha vida, ninguém vai dar palpite, porque a vida é minha, tá? Na minha vida, na minha história, que eu sou o protagonista, entendeu? Que só eu sei da minha história, que só eu conheço as minhas dores, as minhas fraquezas, tudo que eu passei para chegar até aqui, é só eu e eu,
que conheço, né? Na minha vida ninguém vai fazer isso não, entendeu? Na minha vida, não. Então sou eu que decido. É as nossas escolhas, gente. E olha que eu nem comecei a falar sobre Deus ainda, né? E eu vou ter que falar porque eu sou cristã, né, gente? Mas na minha vida não, entendeu? E o quanto Deus me ama, cara. O quanto o Deus talvez seja a única pessoa no mundo, que queria que você estivesse aqui nesse momento, entendeu? Que sonhou com você, que quis que você estivesse aqui, que olha todo dia, que te acorda todo dia, que diz assim, que obra-prima que eu criei, entendeu? E Deus não criou você para isso, entendeu? Deus criou você para a felicidade, para a felicidade. Então vá atrás dos seus sonhos. Lembrando, sabe, que é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, que tudo na vida há consequências, gente. Há consequências, entendeu? Tem dia que a gente vai acordar muito mal. Tem dia que a gente vai chorar de verdade, que a gente diz assim, ai, mas eu sei que fulano tá passando por problemas piores do que eu, entendeu? Mas você sabe o limite da sua dor, sabe? Só você sabe o quanto você já suportou. E quando você diz assim, meu Deus, eu não aguento mais, essa não é mais a vida que eu quero pra mim, entendeu? Isso não faz mais sentido. Eu quero seguir outra vida, eu quero seguir outros sonhos, eu quero pensar em outra coisa, eu quero tentar outra coisa e tudo mais, sabe? Por exemplo, tinha alguém, né, gente, que era uma pessoa próxima de mim, tá? E essa pessoa já não existe mais, né? Enfim, já não vive mais nesse mundo, né? Já morreu. E aí, um dia, sabe, essa pessoa gostava muito de falar sobre isso, sobre a vida, sobre sonhos, sobre projeto, entendeu? Enfim, né? E era uma pessoa que nem era religiosa, mas assim, que eu não tive nenhum preconceito, sabe? Entendeu? Eu não tinha nem preconceito, a gente ria, a gente conversava, a gente, enfim, entendeu? A gente tinha essa coisa, gente, que eu tenho com vocês, entendeu? Por exemplo, eu aqui tô falando com vocês, mas, tipo assim, eu nunca sentaria no sofá e conversaria com alguém sobre isso, entendeu? Se eu não tivesse tanta intimidade com essa pessoa. Até porque eu não tenho ninguém pra falar sobre isso, né? Tenho Deus, né? Enfim, né? E aí um dia a gente falando sobre isso e tudo mais, sabe? E essa pessoa, gente, ela sempre, assim, ela foi inspiração pra mim, porque, tipo assim, tudo que ela queria fazer, ela fazia, entendeu? E não era só assim, porque a pessoa nem tinha tanto, né? Mas assim, ela começou a cantar, né? Essa pessoa começou a ensaiar canto e tudo mais. E ela veio toda animada me contar, sabe? Que tava aprendendo violão, que tava aprendendo a cantar. E aí, né? Ela até perguntou assim, e gosta de cantar não? E tudo mais. E a gente acabou cantando uma música junto, entendeu? Gente, eu tenho pra mim que a gente gravou essa música no celular, mas eu não sei dessa gravação. E a gente cantou uma música, né? Uma música que eu gosto bastante e tudo mais. E ela simplesmente parou e olhou assim pra mim e disse assim, nossa, tu tem uma voz bonita, por que tu não começa a praticar, cantar também? E ela me deu um site, entendeu? Me deu os vídeos que ela assistia, as técnicas que ela fazia e tudo mais. E eu, tá, vou pensar nisso. Gente, esse ano eu decidi fazer aula de canto, entendeu? Eu decidi começar a estudar música e tudo mais. E aquilo que aquela pessoa me falou naquele anos atrás, sabe, parece que deu uma coisa agora. Meu Deus, mas aquela pessoa disse que minha voz era bonita. Ninguém nunca parou assim, dizer assim, nossa, como sua voz é bonita e tudo mais. Ninguém nunca me disse isso. É igual uma vez, gente, que eu tava na igreja, acho que foi semana passada, não sei. Né? Não sou boa com datas, não. E aí, eu tava fazendo uma pregação, tá, gente? Que eu também prego na igreja. E aí, fui fazer uma pregação na igreja e tudo mais. E no final, gente, eu vou dizer pra você, entendeu? Eu não gosto nem de usar o termo eu não gosto, não é isso, aquilo, entendeu? Mas assim, gente, eu ainda sou uma pessoa muito tímida, tá? Eu não sei como é que eu sou no YouTube, gente, mas eu sou uma pessoa muito tímida, entendeu? Assim, que eu fico com sem jeito quando as pessoas tentam me elogiar, quando as pessoas tentam me abraçar e tudo mais, sabe? Me dar carinho e tudo mais, demonstração de carinho, de afeto em público, né? E sabe, as pessoas tentam me elogiar mesmo, falar muito bem de mim, entendeu? Ficar assim, ah, meu Deus, quem sou eu, entendeu? Mal sabe ela que às vezes eu chego em casa e me tranco dentro do banheiro, começo a chorar e tudo mais. E aí, né, depois dessa pregação, aliás, foi uma adoração que eu fiz, né? Aí eu ministrei toda a adoração e tudo mais. No final, gente, veio uma senhorinha me chamar, né? Aí eu, opa, dona Maria, né? Eu fui falar lá Maria porque Maria é nome comum, né? Eu falei, opa, dona Maria, tudo bem?
né? Aí essa pessoa veio falando pra mim bem baixinho, gente, já emocionada, e disse que nunca tinha ouvido palavras tão bonitas, entendeu? Naquela noite, nunca tinha ouvido. Aí eu brinquei com ela, nossa, tudo bem, mas não foi eu que falei, não, foi o Espírito Santo, né? E ela falou assim, eu posso pedir uma coisa pra você, né? E eu, não seja dinheiro, né? É, gente, eu tenho um lado comediante também, né? Eu falei assim, opa, Dona Maria, o que eu quero? Pra você fazer uma oração pelo meu filho, né? A gente mora aqui no Ceará, que eu moro no Ceará, né, gente? No melhor estado, né? Deus, ele capricha, né? E aí eu falei assim, não, é que eu moro aqui no Ceará, Maria, né? Maria é meu nome, né? Eu tava falando com a dona Maria. O nome dela não é Maria, né? Mas enfim, eu tô falando Maria. Aí você sabe, Maria mora aqui no Ceará, meu filho mora em São Paulo. E ele começou a se envolver com coisas muito erradas. A gente sabe que coisas muito erradas são essas, entendeu? Aí eu queria que você rezasse por ele, o nome dele é isso, aquilo e outro. Tá bom, entendeu? E assim, gente, por que eu tô falando isso pra vocês hoje, gente? Porque assim, eu sou muito tímida nesse assunto das pessoas me elogiarem e tudo mais, sabe? Não é que eu não gosto, gente, mas é que eu não sei como me comportar, entendeu? Mas aí eu comecei a pensar, mano, ninguém faria as coisas que eu faço tão perfeitamente, entendeu? Porque só eu sei fazer as coisas que eu sei fazer, sabe? Alguém já me disse também, gente, que gosta demais dos meus vídeos porque eu sou muito espontânea, sabe? Claro, eu acho que antes eu tinha mais timidez e tudo mais. Gente, eu escrevia, gente, tudo que eu tinha que falar no vídeo, entendeu? Igual a história dos Santos que eu conto pra vocês, entendeu? Eu escrevo questão de datas e tudo mais, pra mim não esquecer. Gente, meu vídeo tá coçando. E nem pode coçar com isso aqui, gente. E aí, sabe, eu era, sabe, bem tudo mais. Ai, como eu vou falar o vídeo, aí ensaiar várias vezes. Oi, meus cuscuz, isso, aquilo, outro, tudo mais, gente, agora, entendeu? Gente, eu acho que eu já peguei mais prática com a câmera e tudo mais, entendeu? Eu disse assim, nossa, Maria, teus vídeos são engraçados, são legais, sabe? Eu assisto, não perco um vídeo, eu aprendo isso, aquilo, outro, mas... Então, assim, eu comecei a aceitar elogios, entendeu? Eu comecei a dizer assim, nossa, aí passou pela minha mente, ninguém faz as coisas que eu faço tão bem como eu, entendeu? Porque tem coisas que só eu que estou aqui nesse mundo que eu posso fazer, entendeu? Tem coisas que é só de mim. Outras pessoas podem fazer o que eu faço? Podem, mas não perfeitamente, não do jeito que eu faço, entendeu? Porque do jeito que eu faço é o jeito que é de mim mesmo, que só eu consigo fazer as coisas desse jeito, entendeu? E aí eu fui assim, ah, nossa, é verdade e tudo mais, gente. Tô finalizando, gente. Vai ficar bem longo esse vídeo, né? Outra coisa, gente. As bonequinhas, né? Que eu já mostrei pra vocês. Eu dei, gente, uma bonequinha dessa pra uma pessoa, né? E aí, essa pessoa, gente, ela pegou a boneca assim, gente. Gente, eu não me esqueço a cena, mas ela pegou a boneca. Aí ela foi analisar cada coisa, entendeu? O cabelo, aí o bordado dos olhos, gente, o detalhe, a boquinha, entendeu? Aqui que tá pintado, que esse aqui não tá, né? Que eu não sei nem cadê o branche e tudo mais. E aí a pessoa foi analisar e tudo, né? E pegou e disse assim, Maria, que coisa mais linda. E a pessoa só me perguntou assim, mas essa pessoa que fez essa boneca é um artista mesmo, né? E aí perguntou onde foi que eu tinha comprado e tudo mais, né? E eu disse assim, ah, não, vende lá na minha cidade, né? Que eu tava em outra cidade. Não quis, né, gente? Dessa vez não foi eu que falei e tudo mais. Aí eu falei assim, não, assim, mas eu queria saber fazer essas bonequinhas. Porque são muito bonitinhas, entendeu? Às vezes eu olhava assim, nossa, que boneca. Desculpa, gente. Às vezes eu olhava pra boneca e disse assim, nossa, que boneca feia e tudo mais. Sabe? Aí essa pessoa dizia assim, nossa, mas que boneca linda, nossa, mas é linda. E eu olhava e dizia assim, aí mostrava pra todo mundo, sabe? Como eu dizia assim, olha que a Maria me deu, olha que boneca mais linda e tudo mais. Aí eu digo assim, mano, tem gente, né, que acha a minha voz bonita. Tem gente, né, que me pede orações, e não é só uma, nem duas, não. Muita gente me pede orações, entendeu? Porque diz que admira muito a minha fé. Tem gente que sorri, que gosta, que assiste os meus vídeos. E tem gente que acha
que essa bonequinha que eu fiz é a coisa mais linda do mundo, entendeu? E eu, às vezes, eu disse assim, nossa, como é que eu vou ficar triste agora? Sendo que tem gente que nem sabe, né? Mas às vezes essas palavras, essas coisas alegram o meu dia, né? Ai, gente, vocês podem não entender nada desse vídeo, né, gente? Mas era isso que eu queria passar pra vocês, gente. Tá? Então para e pensa. A gente só tem uma vida, a gente só tem uma chance, só essa oportunidade, tá, gente? Então não desperdice a sua vida com coisas que não valem a pena. E viva, gente. Corra atrás, realize tudo que você tem que fazer, entendeu? Lembrando que tem consequência, tá? Então, assim, se você. Eu não tô dizendo que você tem que fazer coisa errada. Não tô dizendo, entendeu? Mas faça aquilo que você tem que fazer, entendeu? Porque ninguém vai fazer por você, gente. Não quero falar sobre esse assunto, mas já tô falando, entendeu? E é uma coisa que realmente me incomoda, é uma coisa que eu nem sei, né? Que eu acho que eu tenho que começar a me preparar pra isso, gente, que é a questão do luto, entendeu? Por quê, gente? Me responde uma coisa, gente. Porque quando a pessoa... vocês sabem, né? A pessoa, enfim, morre, ela recebe tantos elogios, gente. Ela recebe textões e textões no Instagram. A pessoa é tão homenageada como nunca foi homenageada em vida, gente. Ai, mas fulano era maravilhoso, era isso, aquilo, outro, e faz uma coisa, entendeu? E no velório, e no enterro, é milhares de gente, é gente de fora, é gente e tudo mais. E quando a gente tá vivo, gente, às vezes a gente só precisa de um elogio como esse, entendeu? Como da boneca, né? A boneca mais linda que eu já vi, gente. Eu nem acho. Eu nem acho essa boneca a boneca mais linda do mundo. Mas tem gente que acha. Eu nem acho a minha voz a mais bonita do mundo, mas tem gente que quer que eu cante. Porque acha a minha voz bonita. Entendeu? Então, assim, por que quando a gente tá vivo, a gente não escuta essas coisas? Por que as pessoas não falam isso pra gente quando tá vivo? Gente, teve um... Eu até falei nesses dias também, né, gente? Que eu passei um tempo fora, né? O que? Sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias fora, entendeu? Mas deu pra aproveitar bastante esses 4 dias e tudo mais. E, né? E aí, teve uma pessoa que ganhou um buquê muito lindo, gente. E eu falei pra pessoa... Ai, Maria. Eu chamo todo mundo de Maria, gente. Que eu não quero revelar nomes aqui, mas... Ah, Dona Maria, você não me acredita que eu nunca ganhei uma rosa. Eu nunca ganhei uma rosa na minha vida. E a senhora ganhou um buquê tão lindo desse, né? Eu nunca ganhei uma rosa na minha vida. E é justamente isso, né, gente? Até as flores não têm sorte. Porque algumas enfeitam a vida e outras enfeitam a morte, né? Então, assim, mano, será que eu vou passar minha vida toda sem ganhar uma rosa? Será que eu vou ganhar a rosa mesmo quando eu... Será que as pessoas só vão me elogiar, me aplaudir e tudo mais? Não que eu quero isso, né, gente? Mas tô dando aqui exemplo. Só quando a gente... Ai, que ela era linda, que ela era um ótimo missionário, que ela era alegre, que o sorriso dela, que o cabelo dela, que o jeito que ela gravava, que o jeito que ela falava era tão lindo e tudo mais. Entendeu? Então, assim, gente, são coisas que eu comecei a pensar hoje, né? E resolvi gravar pra vocês, tá? E é isso. Então, assim, gente, é só isso mesmo, tá? Porque o vídeo já tá bem longo. Bebam água, gente. Tô bebendo água aqui, tá? Comam cuscuz e sejam pessoas boas. Não sei se pode fazer esse símbolo, né? 1, 2, 3. Bebam água, comam cuscuz e sejam pessoas boas, tá? A gente se vê amanhã. Um cheiro pra vocês. Se você gostou e assistiu até o final, deixa seu like. E é isso, tá, gente? Amanhã a gente volta, né, a falar mais sobre esse assunto, porque eu também gosto de falar sobre isso com vocês, tá? E é isso. Eu tô bem, tá, gente? Só pra vocês entenderem, eu tô bem, tá? Assim, tá tudo bem aqui. Só quis fazer um desabafo aqui pra vocês. E é isso.